Olá a todos, eu sou o Gustavo, e nessa aula eu estarei mostrando alguns exemplos de uso de variáveis e constantes. A primeira variável que nós vamos estudar é a variável byte. Ela é capaz de armazenar valores entre 0 e 255, e um exemplo de uso é para definir a velocidade dos motores. Os motores só aceitam valores entre 0 e 255, o que faz dessa variável o perfeito tipo para uso. Para exemplificar, vamos declarar uma variável byte com o nome de velocidade. Essa seria a velocidade do motor. Vamos dizer que a velocidade vai ser de 200, uma velocidade razoavelmente boa. Para exemplificar mais ainda, vamos definir essa como velocidade baixa. Ou melhor, vamos definir ela como velocidade média. Lembre-se que na declaração de variáveis não pode haver acentos. Essa declaração aqui estaria errada, então não pode usar acentos. E vamos declarar uma outra variável aqui, chamada velocidade alta. Vamos dizer que ela possui o valor máximo, 255. Posteriormente, nós usaríamos essa velocidade para fazer um output no motor. Esse então é um exemplo de uso dela. A próxima variável que nós vamos estudar é a variável inteiro, que se declara dessa maneira, int. Ela é capaz de armazenar valores de negativo 32.768 até 32.767 positivo. Um exemplo de uso seria a leitura do sensor de linha no modo analógico. No modo analógico, o sensor de linha retorna valores entre 0 e 1023. Nós, no torneio, estamos utilizando o valor digital, que retorna 0 ou 1. 0 se não detectou a cor preta e 1 se detectou a cor preta. Mas o sensor pode ser lido no modo analógico, que retorna a quantidade de luminosidade que ele está lendo, que varia então entre 0 e 1023. Para exemplificar, a gente declara dessa maneira aqui, né? Então, int, vamos colocar o valor do sensor, o nome dela. Aí essa variável vai receber o valor que está sendo lido nesta porta. Isso daqui é uma função. Mais tarde você vai ter uma videoaula especificamente sobre funções. Mas, resumindo, seria uma leitura, read, analógica, uma leitura analógica da porta 3, A3, da porta analógica 3 do Arduino. Então, essa variável do tipo inteiro vai receber essa leitura aqui, ok? Esse é um exemplo, então, da variável int. Ora, então, nós temos a variável do tipo float, dessa maneira, que seria uma variável que armazena números reais. É capaz de armazenar números muito grandes. Um exemplo de uso seria na leitura do sensor de distância, pois o sensor de distância pode retornar números com vírgula. Vamos colocar o nome de valor, sensor distância. Aí ele vai receber o valor do sensor, que também é lido como uma função, porém eu não vou escrever ela aqui, é um pouquinho grande. Mais tarde vocês vão ver ela mais a fundo, ok? Nós vamos dizer que vai receber 32.2. É uma distância real, né? Tem um número e um ponto e um número, ok? Mais um tipo de variável, então, que será a última que nós vamos estudar agora. Existem vários tipos de variáveis, tá? Mas esses aqui são os principais. Agora, então, a char, que seria um caractere. Vamos colocar um char caractere. E esse tipo de variável recebe apenas um caractere. O A, por exemplo. Ok? Poderíamos colocar aqui um espaço em branco. Espaço em branco também é um caractere. Um ponto de exclamação. Um sinal. Ok? Todos esses são caracteres. Agora, então, constantes. Existem três tipos básicos de constantes, que vocês viram na aula anterior, do Emanuel. E, para começo, então, são true e false. O que seria isso? Em computação é usado muito o termo binário. Vocês devem ter assistido a aula de conceitos iniciais de eletrônica e computação, com o professor Alexandre Roque. E ele falou sobre que a computação usa o conceito de binário 0, 1. Bom, true seria o valor 1.
e false seria o valor 0. O computador encara essa palavra como 1 e essa palavra aqui como 0. Okay? Por isso que é uma constante, o valor nunca muda. True é sempre 1 e false é 0. True, verdadeiro, e false, falso. Temos também o high e low. Quando você quer, por exemplo, escrever o valor máximo num pino do Arduino, colocar esse pino em 5 volts, a gente diz high. Ou quando você quer deixar o pino do Arduino embaixo, 0 volts, sem nenhuma voltagem, se escreve low. Por exemplo, vamos fazer uma outra função aqui. Digital write na porta 3 high. Essa função aqui escreve um valor digital, ou seja, high ou low, na porta 3, e o valor que está sendo escrito é high. Poderia colocar aqui low. Okay? Valores digitais diferem de valores analógicos, como vocês também viram na aula do professor Alexandre Roque. Analog write. Aqui eu não poderia colocar o... Aliás, poderia colocar o high também, mas seria mais correto colocar algo assim, 300. Um valor analógico, 300. Pois analógico varia de 0 a 1023. Então isso aqui é perfeitamente válido. Ok? Por último temos input e output. Input e output são usados para descrever o modo do pino do Arduino. Ele é usado aqui na função setup, em mode 4. Essa função aqui está dando um modo ao pino, nesse caso o pino 4, está deixando ele como input, ou seja, como entrada de dado. Podemos também usar pinMode output. Nesse caso aqui seria saída de dados. Um exemplo aqui seria o sensor ultrassônico, ou melhor, sensor de linha. O sensor de linha está conectado no pino 4 como input, ele entra dados. E aqui poderia ser uma das saídas para os motores. O pino 5 sai dados. Esses então são exemplos de constantes. Input e output. É isso então, pessoal. Até mais.